Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Que bom, em nome do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, são nomes magníficos, celebrados em toda a terra. Salmo 8, versículo 1. Estamos iniciando mais um vídeo e o tema desse vídeo é o seguinte: Deus tem filhos preferidos? Vamos ler Isaías 64. Um texto profundo fala a respeito do nosso Deus. Versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Vamos ler também 1 Coríntios 2,9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tremendo esses textos. Contém ensinamentos assim maravilhosos para a nossa vida. Deus trabalha em nosso favor. Quando nós oramos, confiamos nele, descansamos, então ele age, ele entra em ação, ele trabalha para nos favorecer. Nas regiões eternas, agora, o nosso Deus, juntamente com Jesus, eles estão fazendo os preparativos para nos receber nas moradas celestiais. Nós que cremos no Senhor Jesus e também aguardamos a sua vinda, seremos recebidos no céu já com tudo preparado para darmos início à nossa vida eterna. Hoje nós temos essa nossa vida humana, um pouco mais adiante nós entraremos na vida eterna. Então, no presente, em relação às coisas terrenas, e no futuro, em relação às coisas eternas, Deus está preparando para nós bênçãos maravilhosas para nos favorecer. No entanto, nós podemos ficar preocupados com uma frase aqui, que está escrita num desses textos, que diz que está preparado para aqueles que o amam. Aí nós podemos pensar, então toda essa bênção eterna está preparada só para aqueles que são especiais, que conseguem amar a Deus. Porque será que nós amamos a Deus? Será que você ama a Deus? Será que eu amo a Deus? Mas até nisso Deus nos favoreceu. Porque Deus sabe que se depender do nosso amor por Ele, olha, as coisas iam ficar difíceis. As coisas iam ficar difíceis para o nosso lado. Porém, como é que nos ensina Romanos? Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Ora, o nosso Deus já colocou o seu amor dentro de nós. E nós podemos amá-lo. O amor de Deus que está no nosso interior nos inclina para Ele. Claro que algumas pessoas correspondem melhor a esse amor, expressam mais o seu amor por Deus. Outras nem tanto. Algumas são um pouquinho diferentes. Mas o amor dele já está derramado em nossos corações. Então, essa é uma garantia que nós amamos a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, ele traz a mensagem de bênçãos para o tempo presente e de bênçãos para o tempo futuro. Nós temos um futuro brilhante e temos também um presente repleto de favores divinos para nós. Quando nós cremos no Senhor Jesus, uma coisa acontece. Nós recebemos da parte de Deus o direito de entrarmos na sua presença, de termos acesso direto a Ele. Você não precisa de um guia espiritual.
Você também não precisa de um líder ou de um guru. E também não precisa de nenhuma autoridade sobre a sua vida. Você só precisa de você mesmo para entrar na presença de Deus e desfrutar de uma intimidade com Ele. Ah, mas no livro de Efésios está escrito que o Senhor Jesus concedeu dons, uns para apóstolos, outros para pastores, outros para mestres. Claro que sim. E essas pessoas que receberam de Jesus esse dom são uma bênção. Mas o trabalho delas qual é? Elas trabalham para orientar, para ensinar, para que os santos sejam aperfeiçoados. Os santos, nós, sejamos edificados por essas pessoas. Porém, quando se trata de entrar na presença de Deus, o acesso direto a Ele está livre, cabe a nós, cabe a você, cabe a mim. Se você crê no Senhor Jesus como seu Salvador, também como seu mestre, seu guia, é porque Deus te deu um dom. Deus te deu o dom da fé. Esse dom da fé é o primeiro presente celestial que nós recebemos quando cremos em Jesus. O dom da fé dentro de nós veio de Deus. E essa fé que nós recebemos da parte de Deus no Senhor Jesus, ela é mais preciosa do que o dólar, mais preciosa do que o ouro. Ela é mais valiosa do que 1000 prosperidades. É por meio dela, é por meio dessa fé que Deus nos deu, que nós vamos entrar na eternidade. Então, se nós temos muito dólar, muito ouro, nós temos acesso às riquezas aqui desse mundo. Mas, se nós temos essa fé viva no Senhor Jesus, nós temos acesso às riquezas eternas. Muitas já podemos experimentar agora, porém muitas outras serão no futuro. 1 João 3,16, ou melhor, João 3,16, diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Que ideia que a gente faz de Deus? Que ideia que fazemos de Deus? Que Deus está longe, lá no céu, sem se importar comigo? Ou que Deus é severo e nos castiga por qualquer coisa errada que a gente possa fazer? E esses pensamentos e muitas outras ideias sobre Deus não combinam com esse Deus amoroso, com esse Deus maravilhoso que enviou o seu Filho para dar a vida por nós e que nos abençoa em todas as nossas necessidades no tempo presente. Sabemos que o acesso à presença de Deus, ele está aberto em todas as épocas. Desde o primeiro livro de Gênesis, na Bíblia, nós vemos pessoas se achegando a Deus. Agora também, vemos muitas pessoas se aproximando de Deus. Muita gente soube aproveitar, está sabendo aproveitar essa janela de oportunidade para entrarmos na presença de Deus. E muitas pessoas cultivam um relacionamento íntimo com Deus. E elas se utilizam desse poder que elas receberam, desse presente de ter acesso direto a Ele. Deus é uma pessoa. Como é que nós sabemos disso? Porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E nós somos pessoas. Nós somos pessoas humanas e Deus é uma pessoa divina. Nós somos semelhantes, é por isso que nós podemos nos relacionar com Deus, é por isso que nós podemos interagir com Ele. E muitas pessoas cultivam muito bem um relacionamento com Deus vivo. Um relacionamento vivo com Deus vivo. Nós vamos observar o relacionamento de Deus com algumas pessoas descritas na Bíblia. Uma delas vai ser a Maria Madalena e a outra vai ser Davi. Porém,
Esse mesmo tema, Deus tem filhos preferidos, ele está escrito no site, naquela parte, praticando a presença de Deus. E ali eu também faço uma reflexão sobre o relacionamento de Deus com Enoque, relacionamento de Deus com a viúva. Mas aqui, nesse nosso vídeo, nós vamos tratar somente desses dois, que é bem interessante. O relacionamento de Deus com Maria Madalena. Maria Madalena teve uma ligação com Jesus muito íntima. Maria Madalena teve um relacionamento profundo com Jesus. E isso começou quando ela era ainda uma pecadora, de má fama na cidade onde ela morava. Teve um dia que Jesus estava passando em sua cidade e foi fazer uma refeição na casa de Simão, que era um fariseu, e ela soube disso e foi lá. E ela fez o que vocês vão observar aqui nesse texto que nós vamos ler. Em Lucas 7. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com perfume. E, estando por detrás de Jesus, aos seus pés, chorando, regava os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e ungia com perfume. Esse encontro de Maria Madalena com Jesus foi impressionante. A sua coragem de ela se aproximar dele numa casa cheia de pessoas e fazer o que ela fez. Ela foi a pessoa que se aproximou de Jesus da forma mais profunda e criativa que alguém poderia fazer. Ela demonstrou o seu desejo de arrependimento, de querer se aproximar de Deus, e seu desejo de querer ser perdoada por Deus, simplesmente chorando, derramando suas lágrimas nos pés de Jesus e enxugando com seus cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e ungia com perfume. A força dessa cena é arrebatadora. Que cena! Isso que a Maria Madalena não era uma poeta, ela era uma mulher pecadora. E de onde é que saiu essa inspiração tão sublime de se aproximar do Deus vivo, de se aproximar de Jesus e declarar o seu arrependimento, desejar proximidade com Ele, sem dizer palavra alguma? Um encontro fascinante. Que inspiração! Ela se aproximou de Deus no silêncio da sua alma e derramou seu coração, derramou sua vida inteira nesse único momento. Jesus jamais esqueceria dessa cena. Eu tenho para mim o seguinte, que essa cena está registrada num livro eterno lá nos céus. Um dia, quando nós chegarmos lá, nós poderemos ler. E o nome do livro é mais ou menos assim, ó, Feitos Memoráveis de Seres Humanos em Relação a Deus. Esse foi memorável, sublime. O Pai Celestial concedeu para Maria Madalena coisas que não concedeu para nenhuma outra mulher. Nosso Deus concedeu que a Maria Madalena visse com os próprios olhos dois anjos brilhantes, dois seres celestiais vestidos de branco que conversaram com ela. E Deus concedeu a Maria Madalena que ela fosse a primeira a ver Jesus ressuscitado e entender o que estava acontecendo. Que não era só ver Jesus ressuscitado, tinha que ter revelação de Deus para a pessoa. É Jesus que ressuscitou. É como hoje. Nós só cremos no Senhor Jesus, nós só temos a fé viva no Senhor Jesus, que Deus nos deu essa revelação. Conversa com alguma pessoa próxima, fala sobre Jesus. Você vai ver que pela reação dessa pessoa, ela não tem a revelação do Senhor Jesus. Ela não enxerga que Jesus ressuscitou, que Jesus está vivo hoje, assentado à direita de Deus nas alturas. Isso é revelação. E essa revelação
o nosso Pai Eterno concedeu para Maria Madalena. Eu creio que, em retribuição ao carinho que a Maria Madalena teve para com Deus, teve para com Jesus, o amor que ela demonstrou por eles, a devoção do seu coração para com Deus, para o Senhor Jesus. E em troca, Deus retribuiu com essas bênçãos maravilhosas e com outras bênçãos tais que nós não conhecemos. Então, a Maria Madalena foi abençoada por Deus com bênçãos muito especiais, e ela realmente teve um relacionamento com Deus muito íntimo. Desde o início, desde quando ela era pecadora, o negócio já começou assim, um relacionamento profundo com Deus. E é bonito esse relacionamento de Maria Madalena com o Senhor. Muito delicado, muito profundo, muito sublime, suave. Temos também o relacionamento de Deus com Davi, que eu também já mencionei aqui em alguns vídeos, o relacionamento de Davi com Deus. Porém, é a mesma coisa, cada vez que eu vou compreendendo melhor, meditando mais, algumas coisas saltam aos meus olhos. E aí eu sinto uma necessidade de compartilhar. Mas, Davi realizou muitas coisas importantes na vida. Ele foi abençoado em todas as áreas da sua existência por Deus. Contudo, eu quero destacar o que eu vou chamar de a última proeza de Davi. A última façanha que Davi realizou na terra. Isso que eu quero compartilhar. Claro que essa expressão ela não está na Bíblia, viu? Fui eu que coloquei esse nome porque eu achei muito impressionante o que Davi fez. Ele realizou uma proeza, um feito heróico muito incrível, que causa admiração. E ele é assim inspirador para nós. Davi havia cometido um pecado horrível. Para Davi, que temia o Senhor, o que ele fez foi abominável. Mas fez. Em poucas palavras, Davi se envolveu com uma mulher belíssima, a Batseba, que era casada com o general Urias. Ele era um dos valentes de Davi. Enquanto Davi se envolvia com a Batseba, o seu marido estava na guerra, correndo perigo de vida, lutando pelo bem do reino de Israel. E Davi, mesmo assim, se envolveu com a sua esposa. A Batseba engravidou. Davi fez de tudo para parecer que a gravidez dela era do seu marido e não dele. Porém, por mais que ele fizesse, tentasse, o seu plano falhou. Aí Davi tomou uma decisão radical para se proteger, para que nenhum mal lhe acontecesse. Ele decidiu matar Urias. Mandou matar Urias. Que tombou, que caiu, que morreu. Um dos valentes de Davi, um dos generais de Davi, foi morto por ordens dele. Tudo isso que Davi não conseguiu resistir à tentação de possuir essa divindade. O que pode um desejo, uma atração física, até onde pode nos levar? Uma atração sexual, o desejo sexual pode nos levar a fazer coisas que a gente nem imagina. Então você, homem, você, mulher, está se sentindo muito atraído por alguém que não é adequado, tem que se cuidar, tem que evitar, tem que se afastar. Depois que a gente entra em tentação, desejando uma pessoa, a gente perde o controle da situação. Por isso que Jesus nos ensinou a fazer essa oração. Pai, livra-nos do mal e não nos deixe cair em tentação. Quando a gente cai na tentação, é quase impossível resistir. Como foi o caso aqui de Davi. Bom, quando esse fato aconteceu, Davi era rei de Israel. Ele fez tudo em silêncio, tudo às ocultas.
E para ele, então, ele pensou, está tudo tranquilo, tudo resolvido, estou na paz. Porém, Deus viu tudo. Deus sempre viu. E Deus não dorme. E a ira do Senhor se acendeu contra Davi. Porque Davi, além de praticar adultério, ele ainda cometeu assassinato. E ainda mentiu por todos os lados para ocultar o seu grave erro. Nesse episódio, Davi demonstrou uma ausência de temor do Senhor total. Ele agiu como alguém que não acreditava em Deus. Deus nem existia para ele. Tamanha foi a gravidade do seu erro, do seu pecado. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Davi. Porém, na continuidade, Davi se arrependeu. E Deus perdoou o pecado de Davi. Porém, mesmo Deus tendo perdoado o pecado de Davi, Deus determinou sentenças contra Davi. Deus determinou o mal contra Davi por causa do pecado que ele fez. Algumas das determinações de Deus contra Davi é que a guerra sempre estaria presente na sua vida e que a morte jamais se afastaria da sua família. Imagina tu ouvir uma coisa dessas. A guerra, então, vai sempre fazer parte da minha vida. Eu vou ter que estar sempre guerreando, vou ter que estar sempre lutando com perigos e guerras. Sim. A morte jamais vai se afastar da minha família. Entes queridos vão morrer. Sim. Foi isso que Deus determinou contra Davi. Deus o perdoou, mas manteve sobre ele as consequências do pecado dele. Isso pode acontecer conosco também. Algumas das consequências que Davi sofreu foi que a gravidez da Batseba, com Davi, a criança nasceu e ela veio a morrer. Primeira morte. Outros filhos de Davi fizeram o seguinte: Aminon, filho de Davi, estuprou a própria irmã, Tamar, dentro do palácio. Tamar ficou desesperada. Absalão, um outro filho de Davi, matou a Aminon porque ele estuprou a Tamar. Mais uma morte, um estupro. Esse filho, Absalão, se levantou contra Davi, seu pai, e decidiu tomar o reino para si. Ele decidiu ser o rei de Israel e organizou uma rebelião contra Davi. Guerras estourou contra Davi. Esse filho, Absalão, morreu nessa rebelião. Só por aí nós já vemos, assim, tragédias, sofrimentos na vida de Davi. Davi entrou numa vida de angústias, sofrimentos, de perigo. É o que Deus falou. A sombra do peso das consequências que Davi sofreria entrou em ação contra ele. Quantas pessoas queridas ele perdeu? A alma de Davi estava perturbada, desesperada. Imagina viver a vida inteira assim com essas consequências. Numa situação dessas, imagino que a maioria de nós ia se desesperar. Não quero mais viver. Quero deixar esse mundo. Viveria cabisbaixo, sem razão para mais nada de vida. Mas agora nós precisamos considerar uma coisa, que Deus perdoou Davi. As consequências permaneceriam sobre a vida dele, mas Deus perdoou Davi. O que significa Deus perdoou Davi? Significa que Davi continuou tendo acesso a Deus. O acesso direto a Deus estava aberto para ele, mesmo ele tendo praticado esses graves pecados. O acesso a Deus estava diretamente aberto para ele. Sabemos que Davi, de longa data, conhecia Deus. Quantas respostas de oração Davi teve na vida? Quantos livramentos Davi teve da parte de Deus de situações perigosas? Quantos salmos delicados, poéticos e profundos Davi escreveu, revelando a intimidade que ele tinha com o Pai Celestial, com Deus vivo. Então, mesmo Deus permitindo as consequências sobre a vida de Davi, Deus perdoou Davi. Então, o acesso a Deus para Davi estava aberto. Davi tinha acesso a Deus. E esse mesmo Deus que determinou esses sofrimentos e essas consequências contra ele, foi o mesmo Deus que sustentou a Davi, fortaleceu a Davi no seu íntimo, para ele se levantar, para ele prosseguir.
E foi aí que Davi atinou em se levantar, em se reerguer, em não ser dominado pelo desânimo, em não ser dominado por esse horror das consequências da sua vida. Davi decidiu não se entregar. E aqui que começou a grande proeza de Davi, o feito heróico que Davi fez consigo mesmo, a façanha espiritual que Davi fez com ele mesmo. Porque a partir daí, quando Davi percebeu que o próprio Senhor o fortaleceu para suportar todas as consequências, que ele teria que sofrer essas consequências, mas que o acesso a Deus estava aberto para ele, Davi, então, se levantou. Ele entrou na presença de Deus. Ele contemplou a face do Deus vivo. O acesso a Deus estava aberto para ele. Ele começou a orar, começou a conversar com Deus, começou a desfrutar de uma nova intimidade com ele. Começou a criar novos ânimos interiores no seu coração, na sua alma. Ele começou a novamente desfrutar da doce presença do Senhor. E Davi foi avançando nessa caminhada. A partir dessa reação que Davi teve, o dia a dia dele tinha duas cores. A primeira cor desse novo dia a dia de Davi era a cor negra, a escuridão de sofrimentos que ele estava passando. E a segunda cor que Davi tinha em seu dia a dia era a cor dourada, uma nova comunhão com Deus vivo, um novo relacionamento com ele. A partir daí, Davi se reergueu, Davi se levantou, Davi continuou sendo abençoado por Deus em todas as áreas da sua vida. Davi continuou prosperando, Davi continuou como rei, reinando sobre Israel. Davi continuou tendo alegrias íntimas, satisfações interiores, prazer com Deus vivo. A boa mão de Deus estava sobre Davi, ele continuou prosperando, ele continuou crescendo, mesmo que tinha sofrimentos aqui, sofrimentos ali. Davi realizou essa proeza de se levantar a si mesmo, esse feito espiritual consigo mesmo, de não ficar na lona, não ficar abatido, e se levantar para viver na presença do Deus vivo. E funcionou para Davi. Isso está registrado na Bíblia. Deus está nos ensinando. Olha, isso foi para Davi. É a mesma coisa para você. Você pecou, arrependeu, está sofrendo as consequências, mas o acesso a Ele está aberto. Eu sei que para nós é muito difícil, por causa dos nossos sentimentos, quando a gente sofre consequências por erros, enfim, da vida está difícil, se formam assim na nossa alma blocos de emoções, blocos de sentimentos volumosos que nos desanimam, que nos deixam pesados, que fazem com que a gente se desespere, não veja esperança em nada. Mas o acesso a Deus está livre. Você precisa conversar com Deus. O acesso à presença de Deus, o acesso direto a Ele, está livre para você louvar, para você orar, para você confiar, para você avançar e para que Deus te abençoe. Em todas as áreas da sua vida, você vai continuar sendo abençoado em todas as áreas da sua vida. É claro que não é na empolgação. Pá, eu ouvi essa mensagem, olha só, agora eu vou me levantar. Agora. Não é na empolgação. É com o pé no chão. Porque você vai ter que, dia a dia, buscar a presença do Pai. Você vai ter que, milímetro a milímetro, se relacionar com o Senhor Jesus, se relacionar com o Espírito Santo, e a cada dia se levantar, cada dia entrar na presença de Deus, cada dia avançar, cada dia estudar, cada dia trabalhar, cada dia fazer o que precisa ser feito. É no suor. Como foi para Davi. Você precisa também realizar um feito espiritual na sua vida com Deus. Porque Davi revolucionou o relacionamento do ser humano com Deus, com tudo isso que aconteceu, dizendo, olha, é possível, você está na lona, você é um pecador, você é um desgraçado, você está sofrendo isso, mas é possível se levantar numa comunhão viva com Deus vivo. É possível buscar a face do Pai Celestial. E é possível continuar sendo abençoado em todas as áreas da sua vida. Porque o acesso a Deus, o acesso direto a Deus está aberto para você, para nós.
cabe a nós entrar na presença de Deus, buscar comunhão íntima com Ele. Cabe a nós. Tem coisas que nós fazemos. Conforme nós vamos fazendo, Deus vai nos fortalecendo. Deus vai acrescentando. Mas você que precisa se levantar e decidir criar uma revolução pessoal de buscar a presença do Deus vivo e realizar um feito espiritual heróico contigo mesmo. Porque isso estava acessível no passado a Davi e está acessível hoje para nós. O Deus de Davi é o nosso Deus. Deus vivo. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Deus vivo. Esse é o nosso Deus. Me empolgou muito, sabe, ter percebido isso que está registrado na Bíblia, que na verdade é a nosso favor. Deus desejando nos favorecer. Em nome de Jesus. É fato que Deus, de acordo com a sua vontade e com seus interesses aqui na Terra, Deus ele sempre escolheu pessoas. Deus escolheu Moisés, Deus escolheu Abraão e muitos outros. Jesus também escolheu pessoas. Jesus escolheu os 12 discípulos para estar próximo. Mas essas pessoas que nós mencionamos, Maria Madalena, Davi, como também mencionei Enoque, a viúva, todas essas pessoas e outras que nós encontramos na Bíblia, tiveram bênçãos especiais de Deus, tiveram um tratamento assim, mais íntimo da parte de Deus, porque elas tomaram a iniciativa de buscar Deus. Não teve nada a ver com boas obras, com ganhar almas, com ofertar, com desenvolver ministérios. Não, teve a ver com a atitude do coração delas tomar a iniciativa de se relacionarem com Deus, de buscarem a Ele, de conversarem com Ele. Então Deus retribui o nosso interesse por Ele. Isto é algo para você e eu experimentarmos nos dias de hoje. Até porque tudo que é sofrimento que acontece conosco é nessa região aqui da alma. Sentimentos ruins, depressão, desespero, não saber para onde ir, maus pensamentos. Tudo se manifesta na nossa alma. E quando nós buscamos a presença do Deus vivo, Ele vai regando a nossa alma com riachinhos de alegria, renovando o nosso ser. Pela nossa comunhão com Ele, Ele vai nos fortalecendo, nos animando, nos produzindo satisfação interior, que é o que nos levanta. O nosso interior é renovado nessa comunhão com Ele. É isso que nós precisamos, renovação interior, renovação da mente, da nossa perspectiva de como estamos vendo as coisas. O Senhor Jesus está conosco. O Espírito Santo habita dentro de nós. Nosso Pai eterno, nosso Pai celeste, é um Deus vivo. Vamos aproveitar esta janela de oportunidade de termos acesso direto a Ele. Em nome de Jesus. Amém? Um abraço a todos. Nos encontramos no próximo vídeo.